essa é a parte, então, frontal do nosso cabelo. Como que nós fazemos a divisão aqui do vértex? Eu divido primeiro no eixo frontal, ó, deu bem em cima do nariz. Vou de novo, ó, eixo frontal, em cima do nariz. Agora a minha divisão está certinha. Porque o cabelo nem sempre é certo, né, gente? As pessoas têm mais cabelo para um lado do que para o outro. Se eu for ficar tentando que isso fique milimetricamente correto, pode dificultar. Então, não é isso que importa. Então, dividir os dois eixos, um para cada lado. Agora, eu vou fazer a divisão do vértex. Então, primeiro eu divido ao centro, depois é que eu faço o vértex. Então, agora eu vou vir no vértex. O vértex, ele fica mais ou menos no meio do olho, tá? Ele não é nem muito para baixo, nem muito para cima, porque isso difere nas bases de corte, nas linhas de corte. Vão ter cortes que você vai fazer esse vértex mais estreitinho, somente o eixo do vértex. Existem cortes em que nós vamos avançar a linha da crista, quando a pessoa, por exemplo, tem como eu essas duas entradas aqui. Então, isso vai entrar depois lá nas dicas para vocês de franjas. Então, quando a pessoa tem essas duas entradas aqui, principalmente nós precisamos avançar um pouquinho esse vértex maior para que nós possamos trabalhar na linha chamada de linha da crista. Mas no corte feminino, de uma forma geral, ele é apenas vértex. Então, nós vamos ver na direção do centro do olho. Ó, na direção do centro do olho. Subir. Ah, não ficou muito bem dividido. Usa a pinça. Olha como a pinça ajuda, ó. A pinça ajuda. Mais do que o próprio pente. Então, ela ajuda a gente bastante. Dividir um lado. Vou dividir o outro. Eu vou usar a pinça para ficar mais fácil. Dividir o outro. Tadinha da minha cliente aqui, né, gente? Eu trato ela exatamente como cliente. Vocês viram que tem até uma toalhinha. Falar, nossa, por que esse exagero? Porque existem momentos que eu vou precisar limpar a minha mão e mesmo sendo uma boneca, eu preciso ter tudo mais próximo de mim possível para não ter que ficar andando. E isso é no salão também. Pronto, levantei o vértex. Eu vou mostrar ele de frente para você. Então, aqui está o vértex, ó. Vocês vão ver aí em casa que na boneca você não consegue uma divisão precisa, os fiozinhos dão uma dançadinha. É por causa da forma como o cabelo foi prensado. Mas no cliente, vocês vão ver que essa divisão fica uma linha perfeita, ok? Então, eu vou abaixar a cabecinha da minha cliente aqui. Vou prender para vocês verem. Olha o vértex, que lindo. Ok? Então, eu tenho vértex, parietal direita, parietal esquerda. Na parte posterior, eu tenho divisão de nuca inferior, occipital e topo de nuca. E toda essa divisão é caimento natural para uma base de corte. Nesse caimento natural, eu posso desenvolver um cabelo fio reto, um cabelo de base redonda, um cabelo de frente mais longa e parte de trás mais curta. Ele pode ser repicado, degrafilado, texturizado. Ele pode, inclusive, ser cortado com elevações de 45 graus, mas todo para dentro. O famoso Chanel que vocês conhecem, a linha Bob. Então, essa divisão é a divisão padrão para qualquer corte. E nós vamos ver no segundo momento, vocês vão ver que essa aula ela vai entrar como aula A, aula B e aula C. E que eu vou mostrar as divisões que fazem as variações anatômicas, que é a divisão em A, que é o triângulo invertido, e a divisão em V. Então, fazendo essa mesma divisão, vértex, respeitando essa anatomia, vértex, parietais, nuca, occipital e topo, mas com divisões diagonais combinadas.
ok? Então isso é a base da geometria do corte nas suas divisões anatômicas.